É possível viver do feltro? Essa é uma pergunta que fica maquinando na cabeça de muitas pessoas. E nesse vídeo eu vou falar um pouquinho da minha história para vocês, que é possível sim viver do feltro. Eu me chamo Juliana, da Jubeleta Atelier, sou expert em feltro, tenho 45 anos, sou graduada em turismo e eu fiz a escolha de abrir o meu ateliê e há 9 anos que eu faço parte desse universo colorido do feltro. Então, se você ainda não me segue, aproveita para seguir. E se você já me segue, curte aí para continuar recebendo o nosso conteúdo. Eu não tenho dúvida que por eu ter uma mãe artesã, fez toda a diferença. Até porque ela foi a minha primeira inspiração. Lembro como hoje, eu pequena, ajudando a ela nas produções dos aniversários, das encomendas que ela recebia. Então, isso com certeza me estimulou muito. E eu, desde muito pequena, que eu já aprendi coordenação motora, corte e costura. Então, assim, tudo começou desde muito cedo. Então, isso foi uma construção. Como tudo na vida da gente é uma construção. Então, eu segui meus estudos até chegar na época de faculdade e eu me formei em turismo. Sou graduada em turismo, mas nunca trabalhei na minha área, porque na verdade não era o que eu me identificava. No turismo, a única coisa que me atraía era a parte de eventos. Tanto é que eu ainda participei da organização de 2 eventos grandes aqui na minha cidade. Só que estava enraizado já os trabalhos manuais. Então, eu me formei em turismo e comecei a trabalhar, sem ser na minha área. Comecei a trabalhar com vendas, que é outra coisa que eu gosto muito. Então, durante 13 anos, eu trabalhei com vendas. Mas eu sempre tive os meus trabalhos manuais para ganhar uma renda extra. Então, assim, eu caminhava e os trabalhos manuais caminhavam junto comigo. Então, todas as pessoas que conviviam comigo sabiam desse dom que eu tinha, né? De decoração, de fazer lembrancinhas. Então, o que acontecia? Na festa de todos os filhos dos amigos, eu sempre dava uma mãozinha, uma ajudinha. E assim foi acontecendo. E em 2013, uma dessas amigas chegou com um site perguntando se eu fazia os bonecos. Eu digo, eu vou dar uma olhadinha no site e lhe digo se eu consigo fazer. Quando eu abri o site, era nada mais, nada menos que Érica Catarina, a minha grande inspiração no feltro. Eu não a conhecia, passei a conhecer nesse dia. E quando eu abri o site, eu vi as peças mais lindas que eu podia ver na minha vida em feltro. Conhecer o trabalho da Érica me tirou o sono por algumas noites, porque foi um despertar. Eu sempre digo isso, que foi um despertar. Quando eu olhei, eu disse, é isso que faltava na minha vida. Que faltava eu conhecer para saber verdadeiramente o que eu queria. Porque eu fazia trabalhos manuais, mas era assim, não tinha nada específico e eu queria algo específico. Eu queria algo para eu dizer, esse vai ser o meu nicho. Então assim, eu ficava meio perdida, porque é preciso a gente escolher um nicho, para a gente se dedicar a isso. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu descobri o meu nicho e eu comecei a investir exatamente em tudo em feltro. Então esse foi um ponto. Eu tive o despertar de descobrir qual era o nicho que eu queria trabalhar. A partir daí, eu fiz o meu Instagram e comecei a postar a decoração do chá de fralda da minha sobrinha. Foi a minha primeira postagem, lembro como hoje. E a partir daí eu comecei a divulgar o meu trabalho. E começou a ter algumas clientes.
E essas clientes começaram a fazer propaganda boca a boca e assim começou. Então, eu consegui, durante um ano, conciliar o trabalho que eu tinha, que eu trabalhava os 2 horários, e o ateliê. Que o ateliê, o que foi que eu fiz? Peguei um quartinho, dos 2 quartos que tinha no meu apartamento, eu peguei um quartinho e montei. Só que eu montei com o que eu tinha. E o que era que eu já tinha para montar o ateliê? Eu tinha uma mesa desmontável da pequena, aí comprei mais uma, porque cabiam 2. Uma eu trabalhava e a outra servia de apoio, para eu colocar as peças prontas. Ia comprando material de acordo com as encomendas que eu recebia. Feltro, saquinho para lembrancinha, fitilho, aviamento, tudo de pouquinho, de acordo com a quantidade que eu precisava. Assim foi como eu comecei. E como eu conciliei durante um ano o trabalho que eu tinha os 2 horários, eu só tinha a parte da noite para trabalhar no ateliê. Então, com o passar do tempo, com o aumento das encomendas, eu percebi que eu estava ficando sem dormir. Eu estava já me sentindo cansada. Descobri que amar o que fez toda a diferença. Porque quando eu descobri isso, eu consegui fazer a minha escolha. Eu ganhava mais no meu trabalho. O ateliê estava apenas começando. Mas mesmo assim, eu escolhi continuar com o ateliê. Porque eu tinha certeza, eu sentia no meu coração que aquilo era que me fazia feliz. Então, mesmo eu ganhando mais no meu trabalho, mas eu não tinha esse sentimento. Porque foi realmente uma descoberta, um despertar desse dom que Deus me deu. Então, eu escolhi ficar no ateliê, eu comecei a pegar mais encomendas, eu fiz os bonecos que essa minha amiga queria, que foram os meus primeiros bonecos. E aí eu continuei, até que teve uma festa, uma das festas que eu fiz, que eu criei uns pezinhos de porta de personagens, todos os personagens eu fazia esses pezinhos de porta. E uma decoradora maravilhosa me descobriu. E desde então que eu comecei a fazer bonecos para todas as festas que ela decorava. Então, as decoradoras também outras decoradoras foram conhecendo o meu trabalho e eu não parei mais. Confesso que foi assim, incrível, porque cheguei ao ponto de fazer todos os finais de semana, todas as festas que tinha algo da Jubeleta. E isso começou a me motivar cada vez mais, até que foi preciso eu chamar alguém para trabalhar. Eu enlouqueci tanto a minha irmã que ela aceitou vir trabalhar comigo. Então, como éramos 2, todas as encomendas que aparecia eu pegava sem medo, porque agora eu tinha ela. Eu não estava mais sozinha passando as noites de sono. E ficamos juntas um ano no quartinho do meu apartamento. Até que, por conta da demanda, eu tive a coragem de dar o primeiro passo grande, que eu digo que foi a maior decisão. Alugamos um ponto e abrimos o ateliê. Aí vocês podem perguntar, mas Ju, foi dando tudo certo assim? Foi, tudo dando certo. Mas isso não quer dizer que a gente também não teve alguns momentos de angústia. De angústia por quê? Porque a demanda foi aumentando, a gente só era 2, a gente passava a noite de sono, a gente tinha os nossos medos, porque a partir da hora que a demanda foi aumentando, a gente precisava também de materiais. Então, eu comprava feltro por metro, passei a comprar diretamente da fábrica os rolos que tem pedido mínimo, né? As fibras do enchimento dos bonecos, eu comprava por quilo, passei a comprar os fardos grandes. Então, assim, tudo que a gente faz na nossa vida
para dar certo, a gente também passa pelas dificuldades. A gente às vezes precisa descer uns degraus para poder subir, e assim também foi para mim, né? Assim também foi preciso eu ter coragem, eu ter firmeza na decisão que eu tinha tomado, porque se eu acreditava no que eu estava fazendo, se eu acreditava em mim, se eu acreditava no dom que Deus me deu, eu tinha que ir em frente, como é até hoje, né? Então, assim, nada é fácil, até porque eu nem acredito nas coisas fáceis. Eu acredito nisso mesmo, do que a gente precisa enfrentar para chegar onde a gente quer. Então, o que é que acontecia? Eu sempre tive o apoio muito grande da minha mãe. Quando a gente tem alguém que acredita, facilita, né? E ela sempre achava tudo muito lindo do meu trabalho. E principalmente o apoio e suporte do meu marido. Todas as grandes decisões eu tinha o meu marido perto de mim me apoiando. Então, eu digo que isso também me fortaleceu muito. E por conta disso, tudo que a minha mãe via que poderia acrescentar no meu trabalho, na minha vida, ela lembrava de mim. E ela fez eu me inscrever em um concurso que teve do Sebrae de mulher empreendedora. E eu ganhei esse concurso em primeiro lugar, como MEI, aqui da minha cidade, Alagoas. Ganhei em primeiro lugar. E ainda fui concorrer nesse mesmo concurso, sendo nacional em Brasília. Isso no ano de 2017, que foi uma experiência maravilhosa, porque eu pude ver o testemunho de muitas mulheres gigantes, guerreiras, sabe? E isso fez com que eu me motivasse ainda mais. Porque, assim, tudo isso que a gente vai agregando no nosso trabalho, na nossa vida, é como se fosse um combustível para a gente ir adiante. Eu tenho certeza que isso que eu estou falando para vocês hoje vai ajudar também vocês em alguma coisa, em algum medo que vocês tenham. Porque não tem como começar, muitas vezes, algo que você já tenha tudo. Então, começa com o que você tem, né? Assim, exatamente como eu fiz. Então, com todo o esforço que a gente vai fazendo no dia a dia, eu acredito muito nos sinais de Deus. E o que é que acontece? Durante 5 anos, eu trabalhei fazendo tudo à mão. Porque eu tinha uma crença que a partir da hora que eu começasse a usar máquinas, o meu trabalho ele não ia ser mais artesanal. Só que a minha irmã insistia sempre em comprar uma máquina. E eu, sabe, resistente. Até que um dia ela comprou uma máquina para ela e começou a costurar as coisas do ateliê. Quando eu vi, eu fiquei pasme, porque o ponto ficou exatamente como a gente fazia da mão. E com 2 meses que ela tinha comprado a máquina, eu resolvi comprar a máquina para o ateliê. Aí, em 2018, eu comprei a minha primeira máquina e foi quando eu vi, né, que a nossa produção ela dobrou, questão de praticidade, o tempo, e eu vi como eu estava equivocada, né? Mas eu não queria dizer assim quanto tempo eu tinha perdido costurando a mão. Muito pelo contrário, eu acho que isso fez com que eu crescesse, amadurecesse ainda mais, de ver que tudo é um despertar, né? Foi Deus que falou comigo, foi Deus que abriu a minha mente e o meu coração, e eu dei mais esse passo de comprar uma máquina para me auxiliar, para me ajudar a fazer melhor ainda, né, a minha arte. E assim, a gente ficou muito feliz com isso. Como eu estava equivocada em achar que a partir da hora que eu usasse máquina, o meu produto ia deixar de ser artesanal.
ia deixar de ser artesanato, porque o artesanato ele vai além, né? É a criação, é a montagem, é tudo, é um conjunto da obra. Então, assim, isso eu digo que foi um amadurecimento para mim. E esse aumento da produção, ele gerou muitos frutos, porque a gente produzia para as festas, a gente produzia para enviar, a gente começou a enviar para todo o Brasil, a gente conseguiu fornecer para a loja, a gente participou de feiras expondo. Então, assim, a gente começou a ter a oportunidade, por conta da produção que se tornou maior, em abraçar, né, várias oportunidades que apareceram. Então, assim, só gratidão de eu ter escutado, né, esse aviso de Deus mesmo. E, assim, no meio de toda essa correria, dessa produção, dessa adrenalina, digamos assim, a gente passou também pela pandemia. E veio um medo muito grande. Medo de acontecer o que a gente viu acontecer, de fechar o ateliê, do movimento parar. Só que a minha grande surpresa foi, eu trabalhei dobrado, né? Eu trabalhei muito na pandemia, porque eu comecei a criar fantasias para mêsversário, para os aniversários, que as pessoas começaram a fazer muita festa em casa. Então, eu trabalhei muito. A pandemia, ela me mostrou que a gente pode se reinventar de verdade, né? Porque eu comecei a criar muita coisa na pandemia. Como eu estava sozinha no ateliê, então a minha cabeça, ela ferveu. E por conta disso, durante a pandemia, eu tive outro despertar. Esse despertar foi ver que era preciso eu ter pronta entrega no ateliê. Porque o que é que acontece? Às vezes, tem pessoas que realmente decidem as coisas de última hora. E eu não queria deixar de atender as minhas clientes de última hora também. Então, o que foi que eu fiz? Comecei a fazer pronta entrega. Hoje no ateliê, nós temos várias peças para pronta entrega. Várias fantasias, acessórios. Então, assim, outro fruto que eu colhi na pandemia foi a questão de pronta entrega. E assim, eu precisei deixar o meu filho em casa com o meu marido para poder colocar em prática tudo isso que estava passando na minha cabeça. Porque eu vi como uma oportunidade de crescer, uma oportunidade de servir as pessoas nesse momento tão angustiante que foi a pandemia na vida de todos nós, né? Foi uma coisa que mexeu com todo o mundo. Então, isso também eu via como uma oportunidade de levar algo bom na casa das pessoas, né? Porque assim, à medida que eu fazia isso, eu também sentia essa coisa boa, né? Esse alívio daquele momento tão angustiante. Então, meu filho ficou em casa, meu marido o tempo todo cuidando dele. Então, assim, isso são os sacrifícios e renúncias que a gente faz. Ter pronta entrega no ateliê, para mim e para os meus clientes, é maravilhoso. Porque muitas vezes você, naquele dia, precisar de uma fantasia, por exemplo, você dá entrar em contato e saber que tem aquela peça já prontinha, é maravilhoso. Então, assim, como foi bom ter tido esse despertar, né? Então, assim, agora dia 5 de setembro desse ano, de 2023, a gente vai fazer 9 anos de ateliê. E quantos frutos eu pude colher, né? Quantas e quantas vezes eu pude fazer a diferença na vida de tantas pessoas, realizar tantos sonhos e me realizar profissionalmente, me realizar como pessoa,
Quantas amizades eu já fiz quantas e quantas amizades eu já pude fazer através do meu trabalho. Quantas vidas já passaram aqui no ateliê e eu pude servir, eu pude fazer essas pessoas mais felizes com o dom que Deus me deu, né, que eu podia ofertar, o melhor que eu podia ofertar do meu trabalho, porque é tudo feito com muito amor. Isso sim faz a diferença. Então, assim, você amar o que você faz e poder ganhar uma renda pelo que você faz, unindo essas duas coisas, é perfeito, é maravilhoso, né? Poder servir com o melhor que você pode servir. Então, eu estou aqui para afirmar a você que você pode sim amar o que você faz, ter uma renda e viver do feltro. Agora eu quero que vocês me digam nos comentários se todo esse vídeo, todo esse conteúdo que eu coloquei aqui ajudou a vocês na jornada de ter uma renda e viver do feltro.